Olá pessoal, meditação hoje da Palavra de Deus se encontra no livro de Gênesis, capítulo 45, versículo 16, que diz assim: Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: são vindos os irmãos de José, e isto foi agradável a Faraó e aos seus oficiais. Para aí, mas esses irmãos de José não são os mesmos que a Bíblia diz que maltrataram José na casa do pai, que levantavam calúnia contra José na casa do pai, que venderam José a comerciantes, jogaram ele na cisterna, que chegaram com a sua túnica, o presente que o pai havia dado a ele, de muitas cores, melada a sangue de animal, dizendo que o mesmo havia sido comido por bestas feras, enquanto que na verdade eles haviam vendido o seu irmão José como escravo. Como é que foi agradável a Faraó e aos seus oficiais saber que os irmãos de José estavam no Egito? Simplesmente por causa de uma coisa: o caráter e a índole de José. Porque quando os seus irmãos chegaram na terra do Egito, Faraó e os seus oficiais julgaram os irmãos de José ao caráter e à índole de José. Só que eles não eram isso. E como foi que Faraó julgou desta forma aos irmãos de José e os seus oficiais como bons? Simplesmente por causa de um detalhe: José nunca falou para Faraó e os seus oficiais quem verdadeiro eram seus irmãos. O que eles fizeram com ele? Que venderam a escravo, que jogaram na cisterna, que perseguiam, que maltratavam ele na casa do seu pai. José nunca disse isso a Faraó nem aos seus oficiais. A palavra de Deus para a tua vida é essa: tudo que tu passares dentro da casa do teu pai, por causa dos teus irmãos que te perseguem, que te caluniam, que querem te vender como escravo, que querem te jogar dentro de uma cisterna, dentro de um calabouço, não fale isso dos seus irmãos para as pessoas que estão fora da casa do Pai. Porque as pessoas que estão fora da casa do Pai não vão entender e vão julgar a casa do teu pai e aos teus irmãos como todos ruim que eram os irmãos de José. Não façam isso. Faça como José. Permaneça em silêncio. Guarda os segredos e os sofrimentos que tu passa dentro da casa do teu pai com relação aos teus irmãos. Permita que Deus julgue a tua causa e não você, pelas suas próprias forças, busque justiça. Pois o verdadeiro cristão, a Bíblia diz que não faz por força e nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Como José nunca falou dos seus sofrimentos passados dentro da casa do seu pai, pelos seus irmãos que o perseguiam, o maltrataram, Faraó e os seus servos tiveram seus irmãos como agradável. É isso que Deus quer de você, que você não venha escandalizar a casa do Pai por causa de sofrimento que tu passa pelos teus irmãos. Permaneça em silêncio, para que quem esteja fora da casa do Pai entenda que a casa do Pai e os seus irmãos é lugar agradável. Fique em silêncio, passe em silêncio, sem murmurar, porque lá na frente tu terá um hino para cantar de vitória. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.